Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso curso de Física Experimental 3, do curso de Física da Unilab. O meu nome é professor Aurélio Wilson, irei guiar vocês nesse experimento de hoje. E esse experimento, ele tem o objetivo de medirmos a capacidade térmica de alguns materiais. Nós temos aqui a mesa e nesta mesa nós temos o conjunto experimental necessário para realizar esse experimento. Então a ideia é bem básica, eu vou apresentar para vocês os equipamentos, mas não com tantos detalhes, mas no decorrer dessa aula vocês irão entender como funciona esse experimento. Então nós temos aqui uma fonte que irá gerar um aquecimento aqui dentro desse calorímetro e durante o experimento nós iremos esquentar através de uma resistência esses materiais, que nesse caso é o latão. O alumínio já está aqui dentro, uma peça de alumínio e uma peça de cobre. Então nós iremos vamos aquecer esse material e medir a temperatura de aquecimento, e a partir disso, de um ajuste de dados, nós iremos determinar qual a capacidade térmica de cada material desse. Então, fique conosco no decorrer dessa aula e aproveite esse experimento. A nossa aula de capacidade térmica, ela tem o objetivo de determinar a capacidade térmica, ou a capacidade calorífica, também chamado de um corpo. Os dois corpos que nós iremos medir a capacidade térmica serão o alumínio e o cobre. Então, para esse experimento ser realizado, nós iremos precisar deste aparato experimental, que é uma fonte de alimentação, que irá gerar uma fonte de 15 volts e uma corrente controlada de 1,24 ampere. Nós iremos precisar desse interruptor, que irá fechar um circuito dentro, numa resistência que fica dentro do vaso calorimétrico. Então, dentro desse vaso calorimétrico ficará um desses cobres aqui, o de cobre de alumínio, o bloco de alumínio e o bloco de cobre. Eles serão colocados aqui dentro. Nós iremos precisar do multímetro para medir a temperatura, a temperatura em função do tempo. E as luvas, para poder manipular esses objetos que ficarão aquecidos. Então, o que vamos medir? O bloco calorímetro, ele estará dentro desse vaso calorímetro, calorímetro, e dentro desse orifício aqui do bloco ficará uma resistência. Essa ilustração aqui, essa foto é do bloco de alumínio. Então, o bloco de alumínio está dentro do vaso, e dentro do bloco ficará uma resistência que irá aquecer, e à medida que a temperatura for aumentando, vocês irão registrar na tabela esses dados. Então, o que é que vocês vão medir nessa sequência? O bloco de alumínio, que é aquela ilustração, ele será colocado uma resistência dentro, e na medida que for passando o tempo, você deve preencher nessa tabela a temperatura que você está vendo no display do vídeo, tá certo? Então você fará tanto para o cobre como para o alumínio. Então você irá assistir dois vídeos, cerca de 8 minutos cada. Eu separei eles do YouTube, para que você possa acelerar na medida que você quiser. Então, na medida que o tempo for passando, você vai registrando a temperatura até 480 segundos. Então, sabendo a temperatura e sabendo o tempo, nós podemos determinar a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica será a potência dividido pela variação da temperatura dividido pela variação da temperatura, ou do tempo, perdão. Então, nós conhecemos a variação da temperatura, que é o ΔT,
nós também iremos conhecer a variação do tempo, ou seja, ao final de 480 segundos, né, o sistema aqueceu até tantos graus. Então você irá justamente diminuir a temperatura final menos a temperatura inicial, dividido pelo tempo final pelo tempo inicial, que aqui eu ilustro. O ΔT sobre ΔTzinho é a temperatura em 480 segundos menos a temperatura no início do experimento. E o ΔTzinho é 480 segundos menos 0 segundos, tá certo? Já deixei essa equação pronta para que você não se enrole aí na hora que for fazer os dados, calcular os dados. E a potência do gerador é a voltagem multiplicada pela corrente. Então, vocês irão, ao final de coletar os dados, irão registrar a potência, colocar a inclinação, ou seja, a variação da temperatura sobre a variação de tempo, e na sequência irão calcular a capacidade térmica usando aquela equação do slide anterior. Depois vocês dividem pela massa dos blocos e ao final vocês comparam com os valores teóricos que a literatura sugere. Esses dados eu peguei dessa referência, né? Eu coloquei aqui a referência da ABNT, que vocês devem colocar nesse formato no relatório de vocês. Então isso aqui fica no capítulo de referências, isso aqui é como deve ser citada a fonte, para que vocês lembrem, né, das regras da ABNT. Então, né, apresento também para vocês a massa dos blocos. A massa do cobre, ela tem 1.539 gramas e a massa do alumínio é 467 gramas. Você também pode calcular a potência, né? Apresento para vocês uma foto do experimento, onde tem a tensão de 15 volts com a amperagem de 1,23 ampere. Então o produto disso dá a potência. E, né, eu não acrescentei nesse vídeo para que vocês possam manipular de forma como você achar melhor. Então o experimento de cobre você pode acessar nesse link do YouTube. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, dessa videoaula, e também na página do nosso experimento. Então lá tem o vídeo em função do tempo, o aumento de temperatura, tem um timer, né, mostrando o tempo. E também o experimento do alumínio, né, você pode acessar o vídeo do experimento do alumínio para que você possa fazer as anotações necessárias. E ao final, né, de você assistir os dois vídeos dos experimentos, eu desejo que você no relatório apresente as tabelas que você construiu, apresente o gráfico da temperatura em função do tempo e determinar os valores do calor específico, experimental, e os erros também da medida, e conferindo com a literatura. Em especial, vocês irão ver que o erro deu um pouquinho maior do que aquilo que a gente tem trabalhado, que é a margem de 10%. E para a conclusão, você deve verificar se os objetivos desse experimento, dessa aula, foram alcançados. Se não, comentar o que foi que aconteceu, por que não foi alcançado. Então, finalizamos a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso grupo do WhatsApp ou do SIGA-A, que estarei à disposição para tirar suas dúvidas. Até mais e até a próxima aula.